Módulo 2, Orientações Gerais e Avaliação SASMAC. Documentos referenciais. Perfil é um documento preenchido para cada unidade avaliada, incluindo informações gerais sobre a organização. Esse perfil, esse documento, ele é enviado para o organismo certificador. O guia são informações gerais sobre a avaliação SASMAC com informações detalhadas sobre cada um dos pontos do questionário de avaliação. O questionário de avaliação de transporte rodoviário, relacionando todas as questões pertinentes da avaliação, contemplando os elementos centrais e específicos, estando um campo de observação destinado a comentários do auditor ou avaliador para cada categoria de questão, o N, o I ou o D. Quando o auditor considerar uma questão não aplicável e a questão for mandatória, a justificativa é obrigatória nesse campo. O certificado de avaliação SASMAC é o emitido pelo organismo certificador. Aqui nesse slide tem algumas informações que são muito importantes para o entendimento, até para garantir o entendimento dos assuntos sequenciais que vêm nos próximos slides e módulos. Primeira questão do perfil. É através desse documento que a certificadora ele passa a conhecer, é o mecanismo que ela tem para poder ter informações da empresa transportadora. Então, você preenche o perfil e envia para o organismo certificador. Através desse perfil, ela vai elaborar um dimensionamento da avaliação. Outra informação que eu quero que você guarde é a questão que está intrínseca no questionário. O questionário ele tem elementos centrais e específicos e um campo de observação. Então, tem questões que são são mandatórias. E quando a questão é mandatória, e se ela não for aplicável, a justificativa é obrigatória de ser estabelecida no campo de observação. No caso, o item I são questões da indústria, de acordo com a sua especificidade. E o D é o que nós chamamos de desejável. Então, existem critérios para essa categoria de questões. E a forma de lidar com o questionário é envolvido com esses campos intrínsecos no questionário. As áreas de abrangência desse questionário, primeiro é o gerenciamento, que aborda aspectos como responsabilidades, treinamentos, relatórios, investigações de não conformidades, auditoria, revisão de sistemas de gerenciamento. Depois, o item 2, saúde, segurança e meio ambiente, vão ser mantidos, são informações relativas aos padrões elevados em saúde, segurança e cuidado ambiental. Equipamentos requer a existência de programas de inspeção, manutenção de rotina para questões rodoviárias, o planejamento das operações, que são as atividades operacionais, administrativas diárias, que são examinadas e o auditor deve buscar confirmar a existência de procedimentos adequados do controle. Esse item é bem próximo das operações relacionadas a atividades rotineiras, inclusive. Proteção patrimonial e confidencialidade, aspectos de segurança que afetam as informações e a propriedade dos clientes. Inspeção local, que as instalações e elementos físicos devem contemplar os aspectos de SASMAC da operação, somente rodoviários. E aqui está o resumo das questões. Primeiro, mandatório, cobre itens contidos em regulamentos, requisitos regulamentares, normativos, além daqueles julgados como muito relevantes. O item I, que são itens da indústria química, que exige de seus fornecedores de serviços de logística. E o D, que são os desejáveis,
itens que permitem medir os avanços alcançados no que tange a segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Tipos de questões. As questões classificadas com M cobrem itens que são obrigatórios por lei ou particular condição de exigência da indústria. Elas devem ser respondidas e, caso não sejam aplicadas ao local, deve ter a pergunta respondida e adicionado um comentário à resposta justificando. Então, o critério para mandatório ele é o mais crítico. Por quê? E vocês vão perceber, e espero que você perceba, que é muito comum ter questões que não são aplicáveis a uma transportadora. E isso tem que ser justificado. As questões classificadas com I, elas são itens específicos da indústria química e normalmente são exigências para os prestadores de serviço de logística quanto a uma aceitação, a um nível de aceitação entendido como adequado. E ela deve haver um mínimo de atendimento de 70% de aprovações das questões industriais na primeira avaliação e 80% nas reavaliações. Então, aqui tem uma informação bem relevante. Enquanto mandatório, aquilo que o nome mesmo já fala, é mandatório, então você tem que, porque é mandatório, você tem que atender na sua integridade, 100%, e o que não for, se justifica. Para a indústria química, na primeira avaliação, você tem que ter um mínimo de 70% de aprovação. E olha só como a questão do incentivo da melhoria. Na próxima avaliação e também nas reavaliações, você tem que atender 85% dessas avaliações. E as questões do desejáveis são itens de melhoria. E esses itens serão verificados durante uma reavaliação periódica. As questões desejáveis são de livre atendimento na primeira avaliação. O que está querendo dizer? É o seguinte: se na primeira avaliação você não atendeu, não é uma situação crítica. Mas na reavaliação, você tem que atender um mínimo de 40% dessas questões desejáveis. Então, esse slide ele é um item muito importante, pois para quem leva em consideração uma implementação a primeira vez, é importante saber isso. E a organização transportadora saber quais são as notas, os percentuais que ela precisa atingir para continuar mantendo o seu sistema focado ou atendendo ao SASMAR. Todas as questões devem ser respondidas. Para cada questão, você tem que preencher com 1, que é o símbolo, 0, que é o não, ou X como não aplicável. Esse é o padrão. Uma resposta não aplicável somente será aceita se no perfil do prestador de serviço ficar caracterizado que a pergunta realmente não é aplicável. Na apuração da pontuação, devem ser computados somente os números absolutos de atendimentos nas categorias M, I e D, e não médias da pontuação total obtida. Os elementos centrais ou gerenciais são avaliados na matriz e na gerência da unidade de negócio correspondente. Os elementos rodoviários ou específicos são avaliados em cada filial ou unidade de operação. Então, nós vamos ter questões tidas como elementos centrais e também tidas como elementos rodoviários. Daqui a pouco eu vou mostrar o questionário e você vai perceber você tem uma coluna para cada campo, elemento central e elementos rodoviários. Esse é o número de questões. Aqui, nesse lado, na área de avaliação, os itens que eu comentei com você, aqui você tem as questões. Aqui é a quantidade de questões. Então, o
aquelas questões centrais, o que é rodoviário, total de questões. Agora, saindo da área de avaliação, que é gerenciamento, segurança, saúde, meio ambiente, equipamentos, planejamento das operações, segurança patrimonial e confidencialidade, inspeção do local, temos a categoria, que é saúde e segurança com as suas questões, central, rodoviário, total, meio ambiente especificamente, tem as questões, qualidade, suas questões específicas e o número total de respostas. Não quero que você faça confusão. Essas questões, elas estão intrínsecas ou separadas por área de avaliação. Aqui está categorizado. E as categorias do que é mandatório, da indústria e desejáveis, também tem as questões envolvidas com elemento central, rodoviário e total. Aqui também está categorizado. Guarde principalmente as áreas de avaliação. Mas, se te questionar quais são as categorias envolvidas com as áreas de avaliação, você sabe: saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Quantas questões são mandatórias? São 168. Quantas questões da indústria? 387. Quantas são desejáveis? 21. Então, em toda a dimensão dos questionamentos está nessa tabela. O material você vai poder consultar sempre que necessário, mas não é algo que você também precisa decorar. A questão é entender as áreas, saber o que pede, entender o que é a funcionalidade do SASMAC. Acho que esse é o grande objetivo aqui. O auditor e sua qualificação, questão da ética, confidencialidade, não pode aconselhar. O auditor ele tem uma função, o consultor tem outra função, mas de qualquer forma o auditor tem que manter atualizado nas revisões normativas, não pode operar equipamentos da empresa avaliada, dar exemplos em relação ao procedimento de segurança, não interferir nas operações normais dos prestadores de serviços de logística. O auditor líder deve ser qualificado por um órgão certificador e deve ter efetuado pelo menos 5 auditorias de sistemas de gestão da qualidade ambiental, saúde, segurança e indústria química. O auditor deve realizar, no mínimo, 2 auditorias completas do SASMAC por ano para manter-se no quadro de auditores dos organismos certificadores. Então, esses são os critérios envolvidos com a qualificação do auditor, que é bem típico para o organismo certificador. Mas aqui existem aquelas informações importantes, como a confidencialidade, por exemplo, que se relacionam ao seu trabalho de auditoria interna, que inclusive o SASMAC também tem critério para isso, também pede tem um questionamento sobre isso. Então esses slides eu coloco aqui seguindo a normativa, seguindo o manual do SASMAC, para ressaltar, demonstrar aí para você os critérios envolvidos com a qualificação do auditor. A BIQIM não se responsabilizará nem interferirá. Primeiro, na escolha dos órgãos certificadores do SASMAC. Então, a empresa transportadora ela pode resolver, estabelecer ou contratar o organismo certificador que ela entender se é melhor, talvez por uma questão de acordo comercial. Então, existem no mercado algumas que são relacionadas ou alinhadas à ABIQUIM. Então, a escolha é da empresa transportadora. E é sempre bom você, antes da empresa que vai contratar o órgão certificador, entrar no site da BIQIM e verificar se o organismo certificador está habilitado junto à BIQIM. Outra questão que a BIQIM não se responsabilizará pelo conteúdo de qualquer relatório de avaliação, exceto as questões submetidas à comissão consultiva do SASMAC. A partir dessa revisão, recomenda-se que o auditor seja alternado a cada 2 avaliações completas na mesma empresa avaliada. Então, ainda aumentando o enfoque
relacionada à imparcialidade. Então, no caso da primeira avaliação, mudança, extensão de escopo, mudança de escopo, a empresa deve apresentar evidências mínimas de 6 meses para o escopo solicitado. Então, veja bem, isso é importante. Não é que deve se decorar, mas é uma informação que às vezes não é tão comentada. Um outro exemplo, empresas que só transportavam produtos a granel passam a transportar produtos embalados ou vice-versa. Para mudança de escopo, deverá ocorrer uma avaliação completa, então um questionário completo. Na extensão de escopo, a empresa passa somente pela avaliação dos quesitos anteriores não avaliados. Exemplo, as empresas que só transportavam produtos não perigosos passam a transportar produtos perigosos. Nesse caso, a validade da avaliação será a data anterior. Então, são questões específicas e importantes ressaltar nesses critérios envolvidos com o processo de avaliação. A resenha do escopo, lembrando que o escopo de avaliação ele se remete ou se refere às atividades específicas da empresa transportadora, e quanto melhor esse detalhamento, ele é melhor para caracterizar a sua especificidade, para não dar dúvida da atividade que a empresa faz. Então, olha só esse exemplo. Transporte rodoviário, nacional ou internacional, de produtos químicos não perigosos ou produtos químicos perigosos, e ou carga fracionada, embalada, ou carga granel, líquida ou sólida. Um exemplo de um texto: transporte rodoviário nacional de produtos químicos não perigosos, carga granel líquida e sólida. Processo de qualificação. O organismo certificador deve enviar uma proposta dimensionando a auditoria, considerando o porte, complexidade das operações desenvolvidas na unidade a ser avaliada, o perfil preenchido pela contratante dos serviços e a tabela de dimensionamento de auditoria. Após a expressa concordância da proposta, deve-se programar a avaliação, que será realizada por mínimo de um auditor líder de sistema de gestão, que pode ser engenharia ou técnico de segurança do trabalho, ou acompanhado de uma pessoa com essa qualificação. Então, o auditor líder, ele tem essa formação, ou ele vai com uma pessoa que seria um especialista, para ele acompanhar, para incrementar, sendo o auditor líder de sistema de gestão, como a função mesmo fala, ele é o líder. A outra questão é que aqui faz o sentido daquele perfil que eu comentei lá no início com você. Esse perfil é um formulário, então ele tem todos os dados que o organismo certificador entende como necessário para dimensionar a auditoria. E aí, como também existe uma tabela que define o tempo da auditoria em função do porte e as informações prestadas no perfil. Informações sobre os processos, se acontece no mesmo local, o porte da empresa, frota, número de setores para avaliação, complexidade dos processos. Porém, o período mínimo é de 2 dias e o máximo 5 dias. Atualmente existe uma tabela para dimensionamento apenas uma tabela para o dimensionamento do SASMAC transporte rodoviário. Para os demais modais ainda não há uma tabela, mas o processo de dimensionamento tem sido similar. E aqui eu trago a tabela para você ver. Então, nessa tabela de dimensionamento, produto perigoso e não perigoso, ele tem sempre algumas referências. Então tem outra tabelas agregadas, outro anexo agregado, que já eu mostro para você. Mas, primeiro,
que os itens gerenciais da matriz, quando aplicado, você tem um dia. Item específico em cada site, dependendo das unidades ou locais que a transportadora tem. Aqui coloquei como um. E o detalhamento das atividades por site. Então, esses itens aqui são padrões. Então, você vai ter estação de limpeza, se não tem zero, né? Quando no caso aqui está 02, manutenção do local 04, abastecimento do local 02, 02. Amostragem frente à tabela A. Essa tabela, eu vou só acabar de passar essa tabela e vou te mostrar esse anexo A aqui dessa tabela A. E também da subcontratada, e aqui você faz o total do site. Então vamos lá na tabela A. Nessa tabela, quantidade de veículos. Aqui é uma tabela referencial. E aqui a idade média. Então o SASMAC ele te dá essas questões aqui que devem ser levadas em consideração. Lembrando que nós estamos falando aqui de idade média. Então, de acordo com a tabela 2 ou 3, total da frota e subcontratado. Não deve-se somar as duas colunas para obter o resultado. A amostragem deve ser determinada de acordo com a frota definida para o site a ser avaliado. As amostras devem ser escolhidas proporcionalmente à composição da frota. Então, aqui demonstra que essa tabela ela deve ser feita em função de uma unidade. E nessa outra parte, ela tem os critérios aqui que são importantes também falar. O dimensionamento mínimo do site é de 1 HD mais 1 HD vezes mais 0,1 HD vezes o número de amostras indicado na tabela A, contemplando o próprio subcontratado. Não há variação de dias em função da quantidade de auditores que participam da avaliação. Ou seja, não vai ser um item que vai incrementar ou não. Se são 2 dias, são 2 dias. O dimensionamento indicado deve ser aplicado considerando cada site de forma individual. O dimensionamento mínimo é de 2 dias e o máximo de 5. E aqui tem o fator de redução quando é múltiplo site. Olha, esse é o fator. Quando você tem 10 unidades, é 0,85, que deve ser aplicado. E também o dimensionamento, ele traz aqui a regra para arredondar para baixo ou para cima. Então aqui só você vai arredondar para baixo em função desses itens ou para cima. E esse fator de redução, ela ressalta novamente que é só para vários sites simultâneos e deverá ser aplicado sobre o total de HDs dimensionados, considerando os itens específicos em todos os sites. Então, em função dessa tabelinha, dessa primeira tabela, nesse slide, você vai chegar aqui num total. Você já sabe que o mínimo é 2, o máximo é 5. E esse dimensionamento que você vai aplicar envolve o dimensionamento na amostragem. Normalmente, não é algo que nessa tabela você vai usar de forma prática. É uma tabela para você entender, para você praticar. É interessante que você pratique, mas não é um negócio que vai impactar no atendimento do seu requisito. A própria organismo certificador, nesse ponto, é muito fácil fazer, isso é algo muito comum para eles, e aí você pode interagir, pode trocar informações com o órgão certificador para entender esse dimensionamento, e é sempre bom contestar, né? Por isso que é bom saber que existe uma referência para dimensionar a auditoria ou essa amostragem que vai ser feita. Mas, dependendo da quantidade de veículos, e aí você já viu que tudo depende da quantidade de frota, a série, né, ou a idade média da frota que você tem, e a questão do modal, se você tem manutenção ou não,
né? Então você vai tirar aqui e vai chegar no total. Aqui eu trago um modelo do formulário perfil. Esse é um formulário bem tranquilo para se preencher, colocar o endereço, a razão social, os dados, enfim, todos os nomes dos contatos, algumas instruções. É um formulário simples. E aqui a continuidade desse formulário. Até então, também ressalta aí como uma questão uma questão referencial, só para você saber como é um perfil, os dados. Aqui sim, vem uma explicação bem interessante com relação ao fluxo do processo de qualificação. Então, a indústria química, a Biquim, órgão certificador, empresa prestadora. Então vamos focar aqui na empresa prestadora, que ela busca qualificação visando prestar serviço para a indústria. Então, ela pede uma avaliação para o órgão certificador, que efetua a avaliação e envia o certificado de avaliação do relatório para a Biquim. A Biquim publica no site o nome dessa empresa aqui, ó, que pediu essa avaliação. E a indústria química, ela pode contratar essa empresa prestadora de serviço, qualificando e também fazendo aqui, buscando no site as informações para empresa avaliada, solicitar o relatório de avaliação das empresas prestadoras de serviço que se relaciona à avaliação da Biquim. Então é um fluxo bem interessante porque mostra todos a cadeia daqueles partes interessadas ou órgãos constituintes com avaliação SASMAC. Mais informações sobre o processo de avaliação. Durante o processo de avaliação e avaliação, a empresa não conseguir demonstrar atendimento a algum item mandatório, ela poderá apresentar as evidências presencial documental em até 90 dias para ser aprovada. E durante esse período não estará certificado. Se não cumprir esse prazo, deverá solicitar nova avaliação, reiniciando todo o processo. Quando a empresa, após ter sido aprovada em avaliação dentro do prazo da validade do certificado de avaliação, mudar o endereço, deverá passar por uma nova avaliação. E dependendo da estrutura do local da estrutura da organização do novo local, pode implicar na reavaliação dos elementos específicos e centrais. Isso porque o local ele tem itens específicos com os itens de avaliação. Então, é sensato, se houver mudança, mudar para ter uma nova avaliação. As não aplicabilidades de quesitos do questionário dependerão de análise do auditor, que terá por base o escopo de avaliação, as informações do perfil da empresa avaliada e as observações das instalações da empresa. Preparação para avaliação. O prestador de serviços de logística deve tomar todas as providências para as avaliações do SASMAC, diretamente com o certificador, considerando o local da avaliação e os itens, tipo de atividade avaliada, no caso transporte rodoviário, transporte a granel, sólido, líquido, gasoso, embalado ou ambos, a natureza dos materiais manuseados, produto químico, perigoso ou não perigosos, áreas de atuação, países, regiões, estados em que atua, plantas, unidades que serão avaliadas, preencher o perfil completo para cada unidade avaliada, na última revisão do formulário publicada no site da Biquim, ou seja, sempre com as informações atualizadas que estão no site da Biquim. Esse formulário template ou site ou página eletrônica deve ser sempre atualizado ou focar sempre os dados que estão no site da Biquim. Por quê?
Caso haja algum tipo de mudança, você atualiza esse perfil focado naquilo que é o atual. Outra questão que o prestador disponibiliza as informações gerais, parte 1 do questionário ao organismo dos certificadores da avaliação. Hoje em dia, apesar do manual contemplar tais critérios, é bem comum o próprio organismo certificador ele já solicitar essas informações. Regras básicas. A avaliação ocorre por unidade avaliada, o CNPJ. Isso é importante. Veja bem, por CNPJ. A avaliação é baseada em um escopo solicitado pela empresa candidata à da avaliação. Qualquer empresa de serviço de logística pode decidir por uma avaliação de SASMAC. Empresa de transporte deve ter no mínimo 4 veículos. Para a certificação de SASMAC, deve possuir 90% de frota própria e 10% de agregados. O prestador de serviço de logística escolhe o organismo certificador credenciado para o processo de certificação SASMAC. As referências desses organismos estão disponibilizadas no site SASMAC. Só lembrando que para a certificação deve possuir esses critérios envolvidos aí, que são as regras básicas do processo de avaliação. A avaliação. O organismo certificador ele solicita alguns documentos de forma antecipada, que é licenças relativas ao alvará, AVCB, licença de operação IBAMA, registro na NTT, tomar cuidado com essa questão da validade. Hoje em dia, essa solicitação ela é bem eletrônica, porque a partir do momento que o próprio site da Abiquim, ele já pede essas informações, quando se faz o upload dos dados, já encaminha para o órgão certificador para que ele possa fazer a proposta de acordo com a escolha do transportador. E os indicadores de desempenho passam a fazer parte do questionário, eles devem ser medidos trimestralmente. Para cada indicador, há 4 séries de dados trimestrais. O auditor só pontuará se a série de medições apresentadas contemplar no mínimo 2 séries, dados de 6 meses, e nas reavaliações, todas as medições do ano 12 meses. Isso aí até uma questão de entendimento que a frequência de atualização do indicador vai casar aí com o critério, a regra do SASMAC, e que na reavaliação você vai ver uma medição completa de 12 meses. Em caso de dúvida ou conformidade parcial, deve-se considerar a não atendida adicionado um comentário para explicar a não conformidade. E questões mandatórias, novamente, frisando isso, elas devem ser justificadas. E após a avaliação do auditor, ocorre reunião de fechamento e as dúvidas que houverem pode ser consultado a comissão consultiva do SASMAC através do site da Abiquim. Licenças e alvarás. Todas as licenças devem ser apresentadas e os respectivos vencimentos em correspondência de isenção ou dispensa de licença, se for o caso. Então, essas licenças são licença do órgão do meio ambiente estadual, licença de instalação, operação, disposição de resíduos, licença do órgão do meio ambiente, IBAMA, taxa de pagamento, licença do corpo de bombeiro, alvará, licença do Ministério do Exército, licença da Polícia Federal, licença da FEPAM, Fátima e FEAM. Tem licenças que têm um vencimento muito rápido, muito próximo, o tempo é curto. Então, são questões que, tiver dentro da licença, esse ajuste ou esse alinhamento com a solicitação para certificar ou preenchimento de perfil deve ser feito com um prazo que entende-se ou espera que, se você quer que a empresa transportadora não tenha algum problema. Todas as licenças deverão estar dentro do prazo de validade. Não é aceito o protocolo de solicitação de atualização, exceto para situações permitidas ou previstas pela lei. Normalmente eles não aceitam esse protocolos ou a licença em mãos, até uma questão de confiança.
e saber que o que tá tudo atendido dentro do padrão legal. As licenças obrigatórias de acordo comum com a legislação federal e municipal, matriz ou filial, unidade avaliada ou ponto de apoio. Então, novamente, reforçar o alvará, RNTRC, ANTT, as licenças ambientais, o Cadastro Técnico Federal, IBAMA, licença de funcionamento da Prefeitura, licença de operação, órgão ambiental, o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, certificado de do Ministério de Defesa, licença Polícia Federal para transporte de produto controlado, autorização interestadual para transporte de produtos perigosos, IBAMA. Após a avaliação, o organismo certificador tem até 15 dias corridos para a realização da avaliação para inclusão do relatório, avaliação e perfil na página do site da Bequim e deve informar o cliente desse prazo, incluindo esse item no contrato. Após a inclusão do sistema, a Bequim tem um prazo de até 10 dias úteis para aprovação da documentação. Nos casos da reprovação da documentação, o organismo certificador tem até 30 dias corridos para atendimento às pendências e prazos maiores deverão ser submetidos à avaliação da comissão comitiva do SASMAC. Então, esses são os prazos que o organismo certificador leva em consideração. Mas espera-se que isso não aconteça algum problema para a empresa transportadora. Até porque os organismos certificadores já estão bem preparados e acostumados com esses critérios relacionados ou determinados pela Bequim. E aqui eu trago as unidades que são avaliáveis, ou a unidade avaliável pelo SASMAC. A matriz, que é onde a direção administrativa centraliza o sistema de gestão, é aplicado obrigatoriamente o elemento central do SASMAC. O elemento específico deverá ser aplicado se houver atividades de manutenção, treinamento e operações. É até muito difícil falar que esses itens de manutenção e treinamentos e operações não vão acontecer na matriz. Por quê? Cada empresa transportadora tem um layout, uma definição, uma estratégia, uma questão, a sua infraestrutura ela é dividida por uma questão que às vezes foi intrínseca do seu negócio, ou a natureza tem uma unidade de uma área, manutenção de outra área. Enfim, isso é algo que é difícil taxar, que vai ser sempre tudo dentro da matriz. A filial é uma parte integrante da empresa, onde são desenvolvidas operações como limpeza, manutenção, abastecimento de combustível, treinamento, gerenciamento de atividades de carga e descarga, EPIs, kit de emergência, enfim. É obrigatório o elemento específico do SASMAC. O elemento central deve ser aplicado se houver atividades como as realizadas pela matriz. Então, o que eu quero te mostrar aqui que essa relação de central e específico é algo que é caso a caso e que na avaliação é preenchido de uma forma muito prática, não é algo que é tão separado assim. Base ou ponto de apoio. Parte integrante da matriz filial são realizadas atividades como gerenciamento administrativo, emissão de conhecimento de transporte, inspeção veicular sem manutenção, recrutamento local de subcontratados, manutenção corretiva de pequenas motos, pneus, lanternas, não requer inspeção física. No entanto, em relação ao aspecto documental de controle, deve fazer parte do processo de avaliação da matriz ou filial. Não serão consideradas bases ou pontos de apoio, áreas onde forem estocados combustíveis ou produtos químicos, bem como sendo utilizadas para estacionamento de carretas. Então, esse parágrafo final ele é bem prático. Quando fala que não considera a base ou ponto de apoio
áreas onde estoca-se combustíveis, a questão de estacionamento, de carretas. São áreas, são as unidades aplicáveis pelos SASMAC, mas que novamente ressalto que cada empresa transportadora ela trabalha essa questão de unidade de acordo com a sua infraestrutura física. A marca e o logotipo, visando garantir o correto uso da marca, o logotipo. Marca registrada no Brasil pela ABIQUIM, a Comissão Consultiva do SASMAC estabeleceu procedimentos para a utilização dos mesmos pelas empresas de prestadores de serviços e organismos certificadores, levando em consideração a proteção dos direitos autorais. Então, existem as regras de cores, dimensões, usos permitidos, estabelecidos no próprio manual do SASMAC. Então, são essas questões aqui, ó, que não precisa, nesse momento, abordar tanto assim essas regras. Mas o que você tem que saber é que existem regras para usar esse logotipo. O modelo de questionário. Aqui está só um layout, só com um modelo. Repare aqui que tem um tipo de questão, central rodoviário. Aqui é um item. Aqui é a questão em si, de acordo com a área de abrangência. Aqui é a questão. Aqui isso é o tipo. Se vai ser da indústria ou mandatório. Aqui de saúde e segurança, meio ambiente, qualidade ou não aplicável. E aqui estão as observações do auditor. Então, nesses campos aqui, que está em branco, onde estou com o cursor, é que o avaliador preenche 1 ou 0. Chegamos no fim do módulo 2. Vimos muitas informações importantes e imprescindíveis para o entendimento do manual SASMAC. Você agora deve responder o quiz pertencente a esse módulo e te espero após o seu preenchimento lá no módulo 3.